Chegou a Valentina. Valentina, bem-vinda, querida. Então, hoje, queridos, eu vou dar continuidade às reações de edição. A gente concluiu hoje. Eu não sei se eu parei aqui, eu queria que vocês me ajudassem, informando se realmente eu parei aqui. Eu cheguei a falar em reação de edição de anos, não? Ainda não, eu acho. Ainda não, né? Eu não tô lembrado também, não. Não, tá. Então, exatamente foi aqui que eu parei, então. Vou começar devagarinho, espero que vocês estejam bem. Os meninos vão chegando, eu vou aceitando. Então, quando eu falo em reação de Diano, vocês me permitam escrever algumas coisas aqui. Opa, deixa eu aceitar aqui. O Daniel. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo. Fará, Oi, querido. eu acho que a última coisa que você deu foi de HX nos hidrocarbonetos insaturados. HX. Então tá, deixa eu só ver aqui. Isso, foi isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Camila, obrigado. Então eu tô certo também. Boa. Legal, legal. Então, querido, ó, vou começar agora na reação de alcenos, ó, reação de edição indianos, ou alcadianos. Eu soltei o slide aqui, mas eu prefiro escrever algumas mentiras aqui para vocês e espero que vocês acreditem em mim. Então, olha só, eu tenho um composto que, primeiro tem que colocar uma tintinha, senão não escreve nada. Olha que legal, gente, vamos ver se você lembra. Eu tenho este composto aqui, que é um alcadiano. Eu tenho este composto aqui, que é um alcadiano. Estou fingindo que ninguém nunca viu isso, tá? E vou te dar um exemplo aqui de um alcadiano. Diferente, mas é alcadiano. Queria que vocês me ajudassem. Para eu poder te explicar o alcadiano, você vai ter que lembrar que isso aqui é um alcadiano porque ele tem duas duplas ligações, naturalmente, na sua cadeia aberta. Deixa eu só aceitar aqui. O Matheus. Chegou o Matheus. Bem-vindo, Matheus. Beleza? Oh, meu Deus. Eu me perco aqui às vezes. Então tá. Fará, Oi. rapidinho, você já falou daquela reação especial que é meio que o contrário da de Markov-Vinnikov? Já, Karashimar já falei. Não já? Ah, tá. É porque eu tô um pouco perdida nas minhas anotações, mas tá bom Tá, então. mas eu acho que sim. Caso você tenha tido alguma dúvida, fala comigo que eu falo de novo, tá? Fica tranquilo. Esse aqui é um alcadiano. É, duas duplas, cadeia aberta. Alc significa cadeia aberta. Diano, ei, você me dá um diano aí. Duas duplas. Esse alcadiano, ele é acumulado, porque as duas duplas ligações estão presas no mesmo carbono, ó, no mesmo carbono da estrutura. Alcadiano acumulado. Uma das características marcantes desse alcadiano é ter um carbono sp, a hibridação dele. Esse alcadiano aqui, ele é um alcadiano alternado. Só que na prova do Enem, por exemplo, ninguém fala alternado, todos falam conjugado. Ou alguns livros trazem como alcadiano eritrênico. São sinônimos. Esse alcadiano aqui é um alcadiano isolado. Aí você fala assim, pô, Fará, de onde você tirou esses nomes? Isolado, porque as duas duplas ligações estão separadas por mais de uma ligação sigma. Alternado é porque as duas duplas ligações estão separadas por uma ligação sigma. E o próprio nome diz acumulado, né? Você vê que as duas duplas se acumulam no mesmo carbono.
Qual que é o alcadiano mais importante? Esse. Isso cai em prova? Até em prova de química. Cai em prova de história, geografia, matemática. Então eu vou falar um pouco dele para você. Eu quero que você me ajude. Vivi, vamos ver se você lembra. Valentino, vamos ver se você lembra. Daniel, vamos ver se você lembra. Henrique Perches. Esse alcadiano aqui, ele tem um nome. Esse alcadiano aqui é o MET, ET, PROP, BUT. E tem uma dupla no carbono 1 e uma dupla no carbono 3. Se são duas duplas, BUT com 3 de eno. Ele é alternado? Se ele é alternado, ele tem dupla, sigma, dupla. Opa, é a mesma coisa da ressonância em cadeia fechada. Então, eu posso falar que esse composto aqui tem um fenômeno chamado efeito mesômero, que nada mais é do que o fenômeno chamado ressonância. Só que efeito mesômero, a gente usa essa expressão quando a cadeia é aberta. Então, é uma ressonância em cadeia aberta. Legal. Por isso que eu estou chamando a atenção dele. Não vou fazer com HCl, não, que está igual o slide. Eu quero fazer algo diferente do que tem no slide ali. Deixa eu atender o pessoal. Espera aí. Manter. Volta. Beleza. Maria Fernanda, bem-vinda, querida. Então, volta aqui. Então, olha só. BUT 3 de eno. Vou reagir com quem? Vou reagir com quem? Vou reagir com quem? Cadê meu pincel? Agora sumiu meu pincel. Aqui, tá aqui. Cadê meu pincel? Corzinha azul banana. Aqui, eu vou reagir com cloro. Camila, me ajudem. Tem catalisador aqui especial? Não. Então, eu sei que algum catalisador que vai ser utilizado, que eu não preciso saber quem é, vai permitir que a quebra do cloro seja em heterólise. Alguém vai ficar carregado positivamente, alguém vai ficar carregado negativamente. Sei claramente que está acontecendo a reação envolvendo 1 mol de cloro. Se é 1 mol de cloro, eu só vou poder trabalhar com uma ligação π. Qual? Qual? Essa ou essa? Qual? Qual? Quero uma. A ligação π, de acordo com Markov-Vinikoff, ela vai se movimentar buscando o carbono mais hidrogenado da dupla. O carbono mais hidrogenado da dupla é o carbono que tem o menor NOx, que a gente fala que é o carbono mais eletronegativo. Esse carboninho aqui que perde os elétrons da ligação π fica positivo. Mudei a cor para ficar bonitinho na hora do print. Esse cloro com carga positiva, eletrófilo, vai buscar o carbono de carga negativa, nucleófilo. O ataque inicial é sempre do eletrófilo. Quando eu tenho um hidrocarboneto insaturado. Esse carboninho positivo, ele vai receber o ataque de quem tem carga negativa. Beleza. O que eu quero agora? Eu quero que vocês vejam que em azul banana, o meu produto formado será CH2, dupla, CH, CH recebendo um cloro e CH2 recebendo um cloro. E que se você quiser dar um nome a esse composto, você vai falar 1,2 de cloro, eu começo pelo carbono que tem um grupo funcional, BUT, porque são 4 carbonos, 3, observe a posição da dupla na cadeia, eno. Então, só mudando a cor aqui para você, que vale a pena mudar a cor, eu vou mostrar que um cloro entrou no carbono 1, um cloro entrou no carbono 2. Queridos, esta é uma reação de A mais B dando C. Portanto, é uma reação de adição. Espera aí, onde é que os reagentes entraram nessa estrutura? Entraram nos carbonos 1 e 2. Por isso que essa é uma reação de adição do tipo 1,2. Pará, mas você não disse que o composto em questão tinha ressonância? Disse. E a ressonância entra aonde? Nessa paradinha aí. Aqui, ó. Olha que legal, gente. Olha que legal. A mesma reação, os mesmos reagentes, o mesmo substrato, butin 3 de eno,
E o mesmo reagente cloro. Mudei a cor para ficar a mesma cor, para ficar bonitinho para você. Quebrei H cloro mais, cloro menos, porque mesmo a heterólise, porque não tem meio especial. Porque se tivesse lã, se tivesse níquel paladio de platina calor, se tivesse peróxido, eu teria quebrado por homólise e teria formado radicais livres. De novo, again, novamente, outra vez, reage com um mol de cloro. Um mol de cloro, eu vou trabalhar com uma ligação π. Uma ligação π fará qual? Quero uma, as duas são iguais. Então, essa ligação π, ela migra para cá, para o carbono mais hidrogenado da dupla. E esse carboninho vai ficar carregado positivamente. Entretanto, como eu disse para você, que os alcadianos alternados ou conjugados, eles têm um fenômeno chamado efeito mesômero ou ressonância em cadeia aberta. Se a primeira ligação π se movimenta buscando o carbono mais hidrogenado, a outra ligação π tende a buscar o outro carbono, ou seja, acompanhar a evolução da movimentação da ligação π. E ao acompanhar a evolução da movimentação da ligação π, faz com que este carbono, que até então estaria carregado positivamente, com deficiência de elétron, a ligação π movimentando-se para essa posição, estabiliza esse carbono, deixando, na verdade, o outro carbono da outra extremidade com carga positiva. Observe onde agora as cargas foram formadas. Observe que este eletrófilo busca o ataque a este carbono negativo e este nucleófilo, o cloro de carga negativa, o ânion, lhe buscará o carbono de carga positiva. O produto formado em azul banana vai ser CH2, recebendo um cloro. Depois, C. Observe aonde foi parar a ligação π. Observe a mudança da posição da ligação π, isso é fundamental, isso é imprescindível que você perceba. E o outro cloro no outro carbono de extremidade. Se você quiser, você vai dar um nome. O nome é... O nome do composto não é igual ao do anterior, não? Claro que não, porque aqui você claramente está vendo a adição dos átomos de cloro, que são os reagentes, nos carbonos 1 e 4, formando o que nós chamamos de 1,4 de cloro but2eno. É óbvio que você está percebendo que há uma diferença substancial entre uma reação e a outra. Na primeira reação, nós não levamos em consideração a possibilidade da ressonância acontecer. E na segunda reação, já é possível levar em consideração a possibilidade da reação acontecer. Então, o que eu quero que você entenda? Que essa reação continua sendo a reação de adição, mas ela é uma reação de adição especial do tipo 1,4, porque neste caso, a reação, além de ser realizada, ela foi realizada mediante o mecanismo da ressonância. Aqui nesta reação, que eu chamo de reação B, foi levado em consideração a possibilidade da ressonância ocorrer na cadeia. E se não levarmos em consideração a possibilidade da ressonância ocorrer na cadeia, a reação passa a ser tradicionalmente do tipo adição 1,2. Então eu te pergunto, qual das duas reações ocorrerá com maior prevalência? Qual das duas reações predominará no sentido de formação do produto final? O produto final formado vai ser 1,2 de cloro but3eno ou 1,4 de cloro but2eno? A resposta é, serão formados os dois compostos. Só que a reação, como acontece com 1 mol de cloro, reagindo com 1 mol de but1,3-dieno, significa que 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de but1,3-dieno reagem com 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de cloro. Então,
parte das moléculas que estão reagindo reagem produzindo 1,2 de cloro but-3-eno, numa reação de adição 1,2. E uma outra parte destas 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de but-1,3-dieno reagem através do mecanismo adição 1,4, formando 1,4 de cloro but-2-eno. Para você entender que esta reação de adição do tipo 1,4 tem maior porcentagem de produção como estrutura final de reação da química orgânica, ou seja, eu produzo muito mais 1,4 de cloro but-2-eno do que 1,2 de cloro but-3-eno. Vou provar para você por quê. Posição da dupla, posição de maior equilíbrio molecular, portanto, a molécula de baixo é uma molécula mais equilibrada. Posição dos dois átomos de cloro, em comparação com a posição dos dois átomos de cloro da molécula de cima, eu digo para você que a molécula de baixo é muito mais equilibrada pelo posicionamento dos átomos de cloro ao longo da cadeia. E além de tudo, vou mudar a cor só para destacar. Se eu separo esses dois carbonos desta molécula, os dois carbonos insaturados, eu vejo que R1 é diferente de R2 e que R3 é diferente de R4. Isso quer dizer que este composto formado existe na forma cis e existe na forma trans. Fato que não acontece com o composto de cima, porque se você separa os dois carbonos da dupla, você vai observar que este carbono da dupla recebe dois radicais iguais, R1 sendo igual a R2. Indefere a possibilidade do composto existir no espaço na forma cis e na forma trans. Por isso que o rendimento da reação de baixo é muito maior do que o rendimento da reação de cima. Mas esta reação ocorre das duas formas? Claro que sim, só que uma prevalece sobre a outra exatamente por formar um composto de maior estabilidade molecular. Entenderam, gente, isso? Por que eu estou valorizando muito isso? Por que eu tenho que valorizar bastante isso? Porque eu sei que você vai fazer o PISME, mas eu sei que você vai fazer o Enem também. E quando eu falo em produção... Cadê meu pincel? Quando eu falo em produção de borrachas, e quando eu falo em produção de borrachas, que também chamamos de elastômeros, na química, através de uma reação que nós conhecemos como reação de polimerização, estas reações de polimerização que produzem as borrachas serão todas elas reações de polimerização do tipo adição 4. Porque toda reação de polimerização do tipo adição 4 terá possibilidade de formar compostos no espaço representados na forma cis, na forma trans, aumentando assim, além da estabilidade da molécula, aumentando o rendimento da reação. Todos tinham visto isso nos colégios, nos cursinhos da vida. Matheus viu isso no colégio militar, Camila no CAV, Daniel, meninos do Santa Catarina, o pessoal dos jesuítas, eu acho que o professor falou. Tudo bem? Tá tranquilo? Entenderam a minha explicação? Querem que eu volte alguma coisa? Tá mais ou menos? O que vocês acham? Oi. No caso, se tivesse um catalisador, porque aí quebrou diferente, né? Se tivesse, o que mudaria na reação, tipo? Não, aí o catalisador ele é inviável, exatamente por quê? Porque o catalisador ele formaria compostos que não teriam um rendimento tão grande como no caso de uma heterólise. Aí você usaria ácido de Lewis para fazer a heterólise acontecer. Tá, Daniel? Mas o catalisador ali, por exemplo, se você usar um raio ultravioleta, porque é o único que poderia ser usado, na halogenação você usa raio ultravioleta, você perderia muito produto nessa reação. Apesar dela fazer uma reação
supostamente a reação de adição 4, na reação com raio ultravioleta, você teria que usar mais mol de cloro. A proporção na reação, Daniel, seria de 1:2. Então, na verdade, quando você faz uma reação com um raio ultravioleta, num caso como esse, você com 2 mol de cloro aqui, ó, você faria a ruptura das duas ligações π e formaria um aletro tetrahalogenado. É mole? Aí você não teria exatamente o que você deseja, que é a ligação dupla, que vai permitir a existência de isômeros cis e trans, ela desapareceria na presença de raio ultravioleta. Tá? Eu não sei se eu fiz você entender. Eu te enrolei. Não, entendi sim, cara. Obrigado. De nada. Beleza. Oi, querida. Você pode repetir para mim por que o rendimento é maior, por favor? O rendimento é maior por 2 motivos. Primeiro, pela estabilidade da molécula formada. É uma molécula de maior estabilidade molecular. Primeiro, em virtude da posição da dupla, que é uma posição de dupla mais centralizada. Dá para ver? Olha a posição da dupla aqui. E compara com a posição da dupla do exemplo de cima. Segundo, pela posição dos reagentes que foram incorporados ou adicionados na molécula em posições de extremidade, enquanto que aqui você tem 2 halogênios vicinais. Você sabe que halogênio tem 7 elétrons, né, na última camada. Um dos elétrons está compartilhado e os outros 6 elétrons estão aqui em torno deles. Então, a quantidade de elétron próximo à quantidade de elétron, haveria uma diminuição da estabilidade molecular. E a terceira justificativa por ter um rendimento maior é a possibilidade de você criar compostos isômeros espaciais, num formato cis e num formato trans. Então, são 3 chances de se explicar o porquê que o rendimento é maior. E, logicamente, em virtude de ter sido utilizado o fenômeno que justifica a maior estabilidade numa molécula, que é o fenômeno da ressonância. Tá? Valentina que me pediu? Sou eu mesmo, Pará. Muito obrigada. De nada. Falei demais, não sei se vocês entenderam o que eu falei. Posso seguir em frente, gente? Alguma dúvida? Querem que eu volte? Posso apagar isso aqui? Vocês querem printar essa tela toda escrita aí, toda feia? Se bem que está gravada a aula, né? Então, não há necessidade. Deixa eu só apagar. Oi. Você pode explicar de novo por que que a dupla, no segundo caso, aquela do outro extremo, ela passa para do meio? Nesse caso aqui? É. Tá. Perfeito. Eu vou... deixa eu só apagar alguma coisa aqui, Daniel, porque ficou muito cheio. Talvez você não... Ou não que eu estiver falando, você não vai conseguir entender. Rapidinho. Deixa eu apagar aqui. E vou fazer aqui embaixo. Acho que aqui embaixo dá para você enxergar melhor. Quer ver? Olha aqui, ó. Aqui eu acho que dá para você enxergar melhor. Olha o alcadiano alternado. Olha como é que a movimentação das ligações π, elas justificam a mudança de 2 π para uma só. Olha só. Essa ligação, ou essa ligação, então, vou fazer essa aqui só para ser diferente da minha explicação inicial. Essa ligação π, ela migra para quem tem mais hidrogênio, usando o Markovnikov, ou usando o NOx. Então, esse carbono aqui vai ficar positivo. Então, olha só, Daniel, bem passo a passo mesmo para você, ó, querido, olha. Apagar, vou apagar o quê? Vou apagar essa ligação π, que já foi para o espaço, olha lá. Então, esse carbono está cheio de elétron, e esse carbono está sem elétron algum. O que vai acontecer? Se a minha caneta aparecer, apareceu. Então, imediatamente, como existe o processo da ressonância, se a primeira ligação π vai, a segunda ligação π vem atrás, ó. Ela muda de posição. Se essa ligação migra para cá, é claro que esse carbono vai ficar positivo, porque ele vai perder elétron. E esse carbono aqui, que estava deficiente de elétron, Daniel, recebe os elétrons que foram dirigidos a essa ligação. Então, esta ligação π, esta aqui, ó, ela muda, ela sumiu, e vai acontecer o quê? Vou mudar a cor. Vai acontecer de aparecer uma ligação π aqui, ó. Lembrou? A primeira ligação π, ela migrou para cá,
e esse carboninho ficou carregado positivamente, e esse ficou negativo. A outra ligação pi que estava aqui, ela migrou para cá, ó, migrou para cá, ó lá. Estabilizou esse carbono, a carga positiva sumiu, ele ficou estável, e esse carbono ficou carregado positivamente. Observa a posição da dupla, olha lá. A característica de uma reação de adição 4, Daniel, é você ter um composto orgânico, um substrato, com as duplas ligações em posições de extremidade. Se a reação de adição 4 ocorre, a ligação π, ela vai surgir, sim, mas só uma, no centro da cadeia. Então, isso daqui caracteriza uma reação de adição 4. A movimentação das ligações π, fazendo que de duas se transforme em uma, porém no centro da molécula. Isso estabiliza a molécula, isso equilibra a molécula, isso faz com que a molécula tenha, após a reação, a presença de isômeros cis e trans, né, após a reação acontecer. Você entendeu o que eu falei? Acho que eu estou falando demais, não estou não? Não, tá tranquilo. Entendi sim, Farol. Obrigado. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Vocês gostariam que eu voltasse? Não? Tá tranquilo? Então guardem. Letícia, ó, borracha, elastômero, todas as borrachas são produzidas por reações de adição, por reações de polimerização do tipo adição 1,4, tá? Exatamente pelo fato, né, de formarem compostos de maior estabilidade molecular. Por isso que as borrachas, né, os elastômeros têm uma elasticidade muito maior do que qualquer outro polímero. Por isso o elastômero, né, elasticidade. Vou apagar aqui, tá, gente? E vou a bola para frente. Ó, deixa eu apagar tudo. Ué. E eu? Não apagou, não. Aí, aquela hora eu resolvi manter as informações. O que eu faço aqui? Eu vou sair, agora quer ver? Vai melhorar. Aí eu apago tudo. Sai aí, meu filho. Aí, gente, saiu. Vou ficar as informações, eu, hein? Tô ficando doido aqui. Tá bom. Soltar aqui, vamos ver se você consegue. Não sei se você vai conseguir enxergar lá. A HBr, eu fiz a reação com a HBr, H mais BR menos, a ligação π, uma delas migra, né, o carbono positivo, carbono negativo. Ali houve uma mudança, eu mudei, eu errei, né, a ligação π, ela tem que migrar para o carbono mais hidrogenado, tá, gente? Aqui, ó, falha minha, essa ligação π, a seta tinha que vir para cá, ó. Esse carbono tinha que ficar negativo, e esse carbono aqui que tinha que ficar positivo. Tá? Falha minha. Então, o bromo entra no carbono e o hidrogênio entraria no outro. De qualquer maneira, estou mostrando ali para você a formação de um composto que temos a adição dos reagentes nos carbonos 1 e 2. É isso que eu quero que você saiba. Isso tem uma reação de adição 1,2. Um hidrogênio entrou no carbono e o bromo entrou no outro carbono. Tá? Tranquilo. Já a reação de baixo, eu quebrei hidrogênio e bromo. Observa, a ligação π, fala de novo, eu representei de forma errada ali, mas não tem problema não. As cargas são formadas, imediatamente ocorre a movimentação dos elétrons π ao longo da cadeia. O hidrogênio vai entrar numa extremidade da cadeia e o bromo vai entrar na outra extremidade da cadeia, fazendo com que você enxergue que um bromo entrou no carbono 1 e um hidrogênio entrou no carbono 4, caracterizando dessa forma uma reação de adição do tipo 1,4. A dupla ligação que eu chamei a atenção para o Daniel, estou destacando com uma seta vermelha, que é característica marcante da reação de adição 4, as duas duplas que existiam passar a ser uma única dupla no centro da cadeia. Essa é a característica marcante de uma reação de adição 4. Beleza? Seguindo em frente agora, uma reação de adição nos alcenos, uma reação de hidratação bem tranquila. A reação de hidratação é uma reação de adição de água, todos nós sabemos, mas a água, queria te chamar a atenção que a água, você já sabe, é uma molécula polar. O nosso querido alceno,
Malceno é uma molécula apolar. Poxa, como é que eu vou fazer uma reação juntando duas moléculas de polaridades diferentes? É claro que eu vou ter que ter um catalisador aqui. Um agente polarizante. Polarizador. O agente polarizador é o ácido sulfúrico concentrado. É ele que polariza o alceno. Só para lembrar, que já falei em aulas anteriores, eu tenho um tubo de ensaio aqui, eu tenho um alceno aqui. O que eu faço? Eu jogo água aqui? Claro que não, né? O alceno é apolar. Eu jogo um composto ácido sulfúrico no alceno primeiro. Eu polarizo o alceno e depois eu coloco água. Aí a reação ocorre. Essa é a função do catalisador. E depois que é formado o produto que eu desejo, por destilação, eu removo o ácido que foi incluído exatamente pelo fato do ácido ser um catalisador. Olha lá, gente. Ácido sulfúrico concentrado. Polarizador. A água é quebrada a sua ligação por heteróides, H+ ou H-. A ligação π, ela é migrada. A gente polariza, a gente joga essa ligação π para o carbono mais hidrogenado da dupla, por causa do efeito indutivo provocado pelo radical etil, empurrando os elétrons π para o carbono da direita. Esse carbono fica negativo e esse carbono vai ficar positivo, olha lá. Se não quiser usar o efeito indutivo, pode usar Markovnikov. Aí tu vai lembrar que o Markovnikov, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado da dupla, e a hidroxila entra no carbono menos hidrogenado da dupla, formando o que a gente chama de álcool. É a principal maneira de produzir, modo de produzir álcool no laboratório. Butan 2-sol. Como aconteceu? Primeira etapa, houve uma heterólise do reagente, provocada pela presença do ácido sulfúrico. Depois, ocorre um ataque do eletrófilo, que é o cátion, ao substrato, que tem carga negativa. E depois o ataque do nucleófilo, que é o ânion, ao carbono, que tem carga positiva. Então, ocorre nessas 3 etapas. A primeira é a quebra, a segunda, o ataque do eletrófilo, e a terceira, o ataque do nucleófilo. É o principal método de preparação de álcool no laboratório. Em indústria, é isso? Claro que não, né, gente? Em indústria, você tem um processo físico de produção de álcool a partir da extração da cana-de-açúcar. E depois desse processo físico, você entra com um processo químico, que é a fermentação do açúcar até álcool, em grande quantidade. Nas grandes... como é que chama, gente? Nas grandes caldeiras que existem nas alcooleiras, não é verdade? Agora, no laboratório, não. No laboratório, você tem uma quantidade pequena, um alceno, em condições adequadas, você consegue transformar o alceno em um álcool numa boa. Tá? Se eu quiser adicionar água no alceno, o processo é o mesmo. Por quê? Alceno, vou escrever de novo, hein? Eu tenho que escrever isso, porque eu tenho que fazer você se lembrar. Alceno, Camila, é hidrocarboneto. Hidrocarboneto, todos eles são apolares. Todos, Lenita. Se eu jogar água no alceno, não vai acontecer nada. Vai acontecer uma mistura de 2 fases. Por isso que eu tenho que colocar meio ácido e algum outro agente polarizador. 2 polarizadores fará? 2? Ué, o que o alceno tem a mais que um alceno? Queridos, alceno tem uma π. O alceno tem 2 ligações π. Então, para eu hidratar um alceno, eu preciso de 2 agentes polarizadores. 2 agentes polarizadores. Não é fácil hidratar um alceno. É muito mais difícil do que hidratar um alceno. Olha só que legal, olha, vê se aceita, ó. Olha o que eu vou fazer. Veja se você aceita essa explicação horrorosa. Ó, alceno, propino. Olha lá, Henrique, o rei do piquenique. Olha lá, vou reagir com água. Aí o cara vem e fala assim,
com 1 mol ou com 2 mol de água? Tanto faz. Mas o que cai em prova é com 1 mol de água. Você vai entender o porquê. Aqui eu vou colocar um agente polarizante. Não é suficiente. Então tá. Então eu vou colocar outro agente polarizante. Agora é suficiente. Ainda bota um calorzinho ainda. Ácido sulfúrico e sulfato de mercúrio. Putz grila. Olha quem polariza de verdade. Olha lá. É o sulfato, que é um grupo de altíssima eletronegatividade. Em dose dupla, porque são 2 π. Fernando Fará, e agora? E agora? H mais ou H menos? Heterólise. E agora? Uma ligação π só que eu vou trabalhar. Só tem 1 mol de água. Ah, eu queria que fosse 2. Aí eu teria o mesmo produto. Só que não é importante da forma que eu vou te mostrar aqui. Quer ver? Este CH3, ele tem a característica de ser um radical hidrocarbonado, saturado. E todo radical hidrocarbonado saturado tem o tal do efeito mais I, que empurra os elétrons π para o carbono sempre mais hidrogenado da insaturação. Esse carbono fica negativo, enquanto que esse fica positivo. Esse hidrogêniozinho aqui, ele vai atacar o carbono negativo, adição eletrófila, enquanto que essa hidroxila vai buscar o carbono de carga positiva. O produto formado, intermediário, é esse. Por que intermediário? Por que não para nele? Porque esse composto aqui é igual ao Vasco, instável. Tem hora que ele é líder, tem hora que ele está na zona de rebaixamento. Olha lá. Esse composto aqui é um enol, e você sabe mais do que eu que enol é instável. E enol sofre aquele processo espontâneo de tautomeria. Opa, escrevendo uma besteira enorme aqui. Ainda bem que vocês não leram que eu escrevi enol primário. Ainda bem que vocês não leram que eu escrevi enol primário. Esse enol aqui é o quê? O enol secundário, que a hidroxila está presa no carbono secundário. Desculpa, erro meu. Claro que isso daqui ocorre em presença de água. É claro que acontecendo em presença de água, ocorrerá o que a gente chama de rearranjo molecular. A ligação π é atraída pelo oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo, e esse hidrogênio, em contato com a água, ioniza-se buscando o carbono mais hidrogenado da insaturação. Olha o Markovnikov de novo aí, gente. Qual vai ser o produto final desse processo de rearranjo, de tautomeria? Resposta vai ser a formação de uma molécula de cetona. Então, o propino, quando sofre hidratação, Daniel, ele se transforma em propanona. Aí, se fosse o butino, seria butanona. Aí, se fosse o pentino, seria pentanona. Aí, se fosse o hexino, seria a hexanona. Ah, mas peraí, se eu empurrar o heptino na piscina, como é que ele sai? Ele sai na forma de cetona, de heptanona. Todo o alcino, quando é hidratado, produz cetona. O único que não consegue ser transformado em cetona é o nosso querido etino, aquele repórter da Globo, Etino Marcos. O etino só tem 2 carbonos. Você já viu em algum lugar uma cetona que tenha 2 carbonos? Eu nunca. Então, se eu fizer a hidratação em condições adequadas do etino, eu vou formar cátions pela heterólise provocada pelo polarizador. Esta ligação π, uma única, ela vai migrar para qualquer carbono que eu quiser. Qualquer carbono que eu quiser. Por exemplo, como os 2 carbonos têm o mesmo número de hidrogênios, eu faço essa ligação migrar para qualquer um dos 2 carbonos. Não faz. Os 2 carbonos são primários. Esse hidrogênio de carga positiva, ele vai atacar o carbono de carga negativa. Esta hidroxila de carga negativa, ela vai atacar o carbono de carga positiva. Assim, o produto formado será HCH
Vou botar o H aqui embaixo para melhorar, para ficar mais fácil para mim. Ó, vou apagar aqui esse tracinho. Vou botar o H aqui embaixo. Aqui, ó. H aqui embaixo. A dupla ligação que vai surgir, vai ficar, e uma hidroxila que vai entrar aqui, ó. Meu Deus do céu, às vezes agarra essa minha mesa digitalizadora aqui, agarra, não sai de dentro. O que é isso, cara? Isso aqui é um composto vascaíno, porque instável. Tem hora que é líder, tem hora que está na zona de rebaixamento. Aqui, ó, enol primário. Enol primário por que mesmo, Fernando Fará? Porque para ser enol, você tem que ter hidroxila ligada a carbono que tem dupla. E é primário porque está preso no carbono primário. Fará, mas a reação ocorre em presença de água. Ah, tá. Então muda tudo, né? Se ocorre em presença de água, esse enol não vai ficar assim, não. Porque a ligação π vai ser atraída pelo oxigênio, pelo fato do oxigênio ser mais eletronegativo. Enquanto que esse hidrogêniozinho aqui, ó, ionizado, ele busca o carbono mais hidrogenado da dupla. Assim, o composto formado vai ser CH3, ó, CH, ó o H aqui embaixo. E agora vai surgir uma dupla ligação. Como é que você chama, amiguinho? My name is etanol. Ah, então é assim? Todo alcino, quando é hidratado, produz cetona, exceto, aquele bichinho fica voando, exceto o etino, que também é conhecido como, você não pode esquecer isso, o nome usual do etino, ele é conhecido como acetileno. O etino, também conhecido como acetileno, quando é hidratado, ele forma um aldeído. Todo alcino, quando é hidratado, forma cetona, exceto o etino. É o único que, quando é hidratado, ao invés de formar cetona, forma aldeído. Dúvidas? Querem que eu faça uma reação de hidratação com 2 mol de água? Para vocês verem Fará. como é que acontece? Oi, querida. Eu não lembro muito bem porque que você circulou SO4, mas não faria sentido eu simplesmente aumentar a concentração de um deles, por exemplo, H2SO4 ou outro, em vez de fazer dois diferentes, não, né? Sim, você tem que, se você aumentar a concentração de ácido sulfúrico, você não vai ter uma reação com rendimento satisfatório, não tem jeito. Já foi feita essa tentativa e duplicar, né, a concentração molar, né, do ácido sulfúrico e a resposta não foi adequada. Você não forma composto, você perde material, você não tem rendimento, perde tempo, perde dinheiro, né, porque no laboratório você não pode perder tempo nem dinheiro. Ó, não pode perder tempo nem material, porque tempo e material é dinheiro, né? Tá? Eu circulei o SO4 porque o grupamento sulfato, esse grupamento aqui, ó, se vocês se lembram, gente, essa mesa, de vez em quando dá uma raiva dessa mesa, eu escrevo as coisas aqui, isso é totalmente diferente do que eu quero escrever. Ó. O que me pediu? Foi a Lenita? Marina. Marina. Olha o sulfato, ó. Sulfato é assim, Marininha. Vê se você aceita o sulfato, ó. Aí você vai falar assim, pô, o sulfato é uma estrutura tetraédrica, é formada por 4 oxigênios, sim, pelo enxofre como elemento central, ok. Antigamente eram 2 dativas, agora a gente representa a ligação dativa por 2 duplas, perfeito. Cara, dos elementos, dos ametais, FON, Cl, Br, SiC, pH, os elementos mais eletronegativos, eu tenho 4 oxigênios e um enxofre. Cara, se eu tenho um grupamento muito eletronegativo, eu tenho um grupamento muito o quê? Polar. Por isso que o grupamento sulfato originado, né, de forma diferente, porque esse sulfato ele vem realmente do anidrido sulfúrico, quando você coloca o anidrido sulfúrico e água, SO3 mais água, virar sulfúrico. Agora, quando você quer aumentar a concentração do anidrido sulfúrico e não te dá um rendimento legal, você faz esse anidrido sulfúrico reagir com uma base fraca. Que base fraca? Essa base aqui, ó, hidróxido de mercúrio 2. Aí você vai formar um sulfato de mercúrio, que é um sal insolúvel,
que permite que a concentração de sulfato permaneça interessante, aumentando assim a possibilidade de polarizar o composto. Então, é mais ou menos, Marininha, nessa linha de raciocínio. Tá? Não sei se Beleza, entendi, sim, eu te obrigada. enganei. Dúvida, gente? Posso apagar isso aqui? Vou apagar isso que eu escrevi e gostaria que vocês me acompanhassem na explicação. Olha só. A formação de enol, que entra em equilíbrio dinâmico, a tautomeria, com aldeído ou cetona. Então, o etino e o outro alcino. O etino, sofrendo uma hidratação, ele vai se transformar intermediariamente falando no enol primário, que num equilíbrio aldo-enólico formará um composto de maior estabilidade. E o outro alcino qualquer, no caso o propino, também, ao ser hidratado, vai formar um composto intermediário, que é o enol secundário, que através de um equilíbrio ceto-enólico se transforma em cetona. O etino sempre produz etanol, é o único que forma aldeído, e qualquer outro alcino produzirá cetona. Isso é importante saber. Vocês querem que eu faça uma hidratação com 2 mol de água ou não precisa? Só para tirar a dúvida de vocês. Pode. Pode? Então, eu vou só tirar aqui umas informações para deixar o quadrinho branco para mim. Eu vou fazer esta reação aqui, ó. CH3, C tripla CH3. Vou reagir com 2 mol de água. Só para vocês verem que o produto vai ser o mesmo. Só que não é tão interessante fazer assim, porque não passa pelo fenômeno da tautomeria. Vocês vão perceber. Então, aqui, de novo, eu vou ter ácido sulfúrico. E, de novo, eu vou ter sulfato de mercúrio. E são os catalisadores, os polarizadores. A quebra ocorre da mesma forma que vocês estão acostumados a ver. 2 mol de água indica-se polarização de 2 ligações φ. Como esse carbono não tem hidrogênio e esse carbono não tem hidrogênio, eu posso jogar a ligação π para onde eu quiser. Se eu polarizo uma ligação π para um lado, eu tenho que polarizar a outra do mesmo lado, né? É natural que o carbono, que vai perder as ligações π, ficaria positivo. Um hidrogênio entra no carbono, no outro também, no mesmo carbono. A minha hidroxila vai entrar no carbono de carga positiva, da mesma forma que no mesmo carbono, você recebendo a segunda hidroxila. Produto. Vou fazer bonitinho aqui que você merece. Abre colchetes, porque eu vou formar um composto instável. Ah, você vai formar um composto instável, Fará? Sim. Instável porque é um enol? Não. Instável porque na química orgânica você não tem composto que tenha mais de uma hidroxila presa no mesmo carbono. Imediatamente, quando isso acontece, ocorre uma desidratação espontânea. 2 hidroxilas ligadas no mesmo carbono não ocorre, não existe, não aparece. Então, eu desidrato um carbono C secundário. Se eu desidrato um carbono C secundário, eu vou formar o CH3, o CH2, o C. Você vai perceber que existe uma ligação com o oxigênio e a outra ligação aqui de baixo, que juntas, presas ao oxigênio, vai formar uma cetona. Então, o produto é o mesmo. Butino vai formar butanona, perfeito. Só que este processo de reação não é tão importante porque não passa pelo fenômeno da tautomeria. Você acha que numa prova de química o cara perderia a oportunidade de descobrir a tautomeria numa reação orgânica? Se na reação tem o fenômeno da tautomeria, você acha que o cara ia fazer uma questão que envolvesse reação, que poderia surgir a tautomeria? E ele abriria a mão disso para poder perguntar alguma coisa a respeito de isomeria dentro de uma questão envolvendo reações? Claro que não, né? Então, gente, o produto é o mesmo. É o mesmo, tá? Só que o mecanismo é diferente por não termos tautomeria no processo, tá? Então, fica à vontade, a maneira que você quiser fazer. Eu prefiro a primeira maneira, por conta da tautomeria.
Entenderam, queridos? Oi. Seria um processo de eliminação ou não? A partir do composto intermediário, sim. Isso, tá. Sim, sem dúvida nenhuma. Todo composto instável que busca acontecer uma estabilidade sem passar pela tautomeria é um processo de eliminação, sim. Perfeito. Show de bola. Eu gosto de vocês porque vocês veem coisas assim que normalmente não me perguntam. Então, quando vocês falam isso, eu fico muito feliz. Obrigada, Legal. Tara. E eu que agradeço, Valentina. Reações de adição de compostos de Grignard. Está terminando as reações de adição, tá, gente? Reações de adição de compostos de Grignard a aldeídos e cetonas seguidas de hidrólise. A chance de aparecer isso numa prova de PISME, ela é boa, mas ela não é muito grande, porque nem todos os alunos têm acesso a essa informação, né? Então, nem todos os colégios ensinam isso. Não sei se vocês já viram essa reação no colégio de vocês. Por exemplo, se o meu substrato orgânico for um metanal e se reagir com o composto de Grignard, a intenção dessa reação é formar álcool primário. Se o meu substrato orgânico estiver reagindo com o composto de Grignard, e se esse substrato orgânico for um aldeído, etanal, propanal, butanal, pentanal, pantanal, lorival, carnaval, revisional, qualquer outro aldeído, se for capaz de reagir com o composto de Grignard, o produto formado vai ser um álcool secundário. E se for qualquer cetona reagindo com qualquer composto de Grignard, o produto formado vai ser um álcool terciário. É importante? Eu acho. Por que é importante? Porque toda vez que você tiver alguma coisa falando, numa reação falando de álcool, produz álcool, é importante. Cara, álcool, ácido carboxílico e éster, se não aparecer em prova, não é prova de química orgânica, é prova de ensino religioso. Legal? Legal. Vou mostrar essa reação para você do jeito que eu gosto de mostrar, como se eu estivesse lá no meu curso, lá na minha sala, no meu quadro, para te mostrar. Como é que você chama, amiguinho? My name is metanal. Você vai reagir com um composto? Sim. Que composto é esse? Esse. Composto que tem magnésio. Poxa, composto que tem magnésio? É um composto iônico. Mas por que é iônico? Porque tem metal e ametal. Metal e ametal, o composto é iônico. E o composto iônico, que tem magnésio como elemento central e halogênio na composição, é um composto de Grignard, ou Grignard, como queira. Esta reação terá como característica marcante, é por isso que eu estou te mostrando, eu acho que isso é importante, é relevante, e que é possível você entender isso sem decorar. Toda vez que eu tiver um composto organometálico, eu vou quebrar a ligação entre a parte orgânica e a parte metálica. Sempre. Organometálico. Cloreto de metil magnésio é o nome do composto. Aldeído faz reação de adição porque quebra a ligação π. E aqui é fácil entender porque a ligação π ela vai ser atraída pelo oxigênio. Porque o oxigênio é mais eletronegativo. O carbono vai ficar carregado positivamente. Oh, maravilha. Aí eu te pergunto, se o meu substrato orgânico é um aldeído, para eu saber quem que vai atacar ele primeiro, eu tenho que saber a carga do carbono do substrato. Qual é a carga do carbono do substrato? Ela não é positiva? Então eu sei que quem vai atacar ele primeiro é quem tem carga negativa. Quem é que tem carga negativa? É o nucleófilo. Por isso que esta reação é de adição nucleófila. Eu repito, Letícia, você está estreando hoje. Para eu saber se é uma adição eletrófila ou nucleófila, eu tenho que saber qual é a carga do carbono do substrato. Se a minha carga do carbono é positiva, é natural que quem vai atacar ele primeiro seja o negativo. E o negativo é o nucleófilo. É só lembrar, negativo começa com letra N, N de nucleófilo. Se a carga do meu carbono é negativa, é natural que quem vai atacar ele primeiro seja o eletrófilo. Então, quem define o ataque inicial, quem classifica a reação, é a carga do carbono do substrato. Se ele é positivo, quem vai atacar ele primeiro vai ser o negativo. É eletrófilo. Se o nucleófilo,
se ele, falei trocado aqui, o carbono do meu substrato tem carga negativa, então ele vai estar propiciando o ataque do eletrófilo primeiro nele. Agora, se o meu carbono do substrato tem carga positiva, ele vai propiciar o ataque a ele primeiro do reagente nuclear. É o que está acontecendo ali. Aí você vai ver que esse MgCl com carga positiva só pode atacar o oxigênio de carga negativa. Aí vai formar esse composto aqui, gente, ó. Presta atenção, hein, PISME. CH3, vê se aceita. C, O, MgCl, H, que já existia, e H, que estava já preso na estrutura do carbono. Vê se você concorda comigo, vê se você aceitou isso. A estrutura, meu substrato que tinha um carbono, passou a ter 2, ó. O CH3 foi incorporado ao substrato. Aí você vai falar assim, o que é isto, Fernando Fará? Isto aqui é um sal orgânico inútil. Inútil? Não vale nada. Para que você vai usar isso? Então, para que é inútil? Para que é inútil? Ué, é inútil. Mas você tem que transformar isso aqui em alguma coisa útil, Fernando Fará. Ah, tá. Então tá. Então, beleza. Obrigado pela dica. Vou hidrolisar esse composto. Eu vou hidrolisar esse composto. Ou seja, eu vou pegar esse composto e vou reagir com a água. Top? Top. Então, olha o que vai acontecer. Essa água, você sabe que ela quebra aqui, ó. Aí eu vou ter H+, ou H-. Se esse composto é um sal orgânico inútil e tem metal, é um composto iônico. Se é um composto iônico, vai ter que ser feito numa ligação iônica. Ligação iônica, gente, é entre metal, magnésio, e ametal. Aí você fala assim, pô, Fará é sacana. O oxigênio é ametal, pô. O cloro é ametal. Onde é que eu quebro? Aqui entre magnésio e cloro ou aqui entre oxigênio e magnésio? Resposta, aqui entre oxigênio e magnésio. Porque eu vou quebrar sempre onde tiver a maior diferença de eletronegatividade. O oxigênio é muito mais eletronegativo do que o cloro, por isso que eu separo o oxigênio e o magnésio. Aí o que vai acontecer? Esse magnésio com cloro com carga positiva vai se juntar a quem? A hidroxila, que tem carga negativa. Nossa, vai formar um composto muito doido. Mas não me interessa, não é orgânico. E esse hidrogênio de carga positiva, pelo caminho das índias, ele vai atacar o nosso oxigênio de carga negativa. Aí vai formar um composto interessante, um composto útil. Por quê? CH3, C, O, H, O virou álcool, H e H, O virou álcool primário. Que isso, Fernando Fará? Mais Mg. TV? Não. Mg, OHCl. Isso aqui é um sal inorgânico. É um sal que tem uma hidroxila no meio da fórmula. Isso aqui é um sal básico. Interessa pra gente isso? Não. O composto é inorgânico, pô. Não tem nada a ver com a gente. Nome do composto? Cloreto básico de magnésio. Ou hidroxicloreto de magnésio. E esse composto como é que chama? Etaferro. Não, etanol. Então tá certo que eu falei, rapaz. Não é que tá certo? Se eu estiver reagindo metanol com um composto de Grignard qualquer, eu sempre formarei álcool ou o quê? Primário. Exatamente. Mas como é que cai isso aqui na prova do PISB, na quarta questão, gabarito letra D? Como é que cai isso? Cai assim, ó. O cara vai fazer essa reação e vai fazer essa setinha assim, ó. Ele vai pedir que você classifique essa reação. Aí você vai falar assim, pô, essa reação, Fará diz que é A mais B dando C. E quem está atacando o meu substrato primeiro é o grupo de carga negativa. Porque o Fará disse que quem ataca primeiro vai depender da carga do carbono do substrato. Se a carga do meu carbono do substrato ela é positiva, quem vai atacar ele primeiro é quem tem carga negativa. Quem tem carga negativa é o nucleófilo. Por isso que é uma adição nucleofílica.
Mas na prova do Enem, caso você venha fazer, eles podem te perguntar qual é a classificação desta reação partindo desse sal inútil. Aí você vai ver que esta reação, partindo do sal inútil, é A mais B, dando C mais D. Aí o aluno fala assim, olha lá, Valentina, olha lá, Vitória, o aluno fala assim, isso é uma substituição eletrofílica, nucleofílica por radicais livres. Isso é uma substituição, né? A mais B dando C mais D. Isso é substituição. Agora, é eletrofílica, pode parar. Está envolvendo carbono ali? O carbono está participando da reação? Não. Então você não classifica nem eletrofílica, nem nucleofílica e nem por radicais livres. Fala que apenas houve uma reação de substituição. Então, esta reação, ela envolve dois momentos, duas etapas. A primeira etapa é uma adição nucleofílica e a segunda etapa é uma simples reação de substituição. Fará, troca para mim, por favor. Ao invés de botar metanal, imaginemos que fosse... Cadê meu pincel, gente? Pincel, cadê você? Achei. Imagine se fosse etanol. Aí teria que ter um CH3 aqui. Aí teria que ter um CH3 aqui. Aí teria que ter um CH3 aqui. Aí viraria um álcool secundário. E não é que eu estou certo, cara? Fará, imagina isso aqui se fosse a propanona, uma cetona. Aí aqui teria que ser CH3. E aqui teria que ser CH3. Oh, não é que eu estou certo, gente? Formaria um álcool terciário. Independente de qual seja o nosso querido e maravilhoso composto hidrenato. Entendido? Dúvida, gente? Daniel, dúvida. Henrique Pestes, dúvida. Matheus, dúvida. Henrique, o rei do piquenique, o dono do alambique, amigo de Maria, chique, dúvida. Valentina, dúvida. Sem dúvida, Fará. Marina. Tudo certo, Fará. Lenita. Tá tudo bem, Letícia? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas isso foi uma grande sacada, sinceramente. Fala de novo, meu querido, que eu não ouvi. Esclareceu bem até. Eu tava meio bugado, aí deu uma esclarecida boa. Legal, cara. Henrique, só um minuto, que eu acho que o meu fone foi pro espaço aqui, cara. Deixa eu trocar. Rapidinho. Fala de novo, vê se ficou legal, pá. Tá me ouvindo? Ah, beleza, ok. Show. Tá. Foi o meu primeiro. Eu só falei que deu uma boa esclarecida. Eu tava meio bugado na hora que você tava falando, e agora que você fez esse esquema, eu entendi bem. Então, beleza, obrigado então. Queridos, alguma dúvida que vocês quiserem que eu volte, eu volto. Eu vou apagar isso aqui que eu escrevi e vou soltar o slide, tá? Soltando o slide, olha lá, momentos da reação. Primeira etapa, uma adição nucleofílica. Segunda etapa, uma reação de substituição. Aí tem o passo a passo, aquilo que eu fiz para vocês, mostrando o que se faz, o que acontece, o que ocorre. Tudo bonitinho. Ali eu fiz à mão mesmo, né? Tirei foto, botei tudo bonitinho lá para vocês verem. E o metanol reagindo com o composto de Grignard. Esse composto de Grignard, ele sofre uma heterólise. Vai formar um sal inútil. Olha o sal inútil, olha lá. Esse sal inútil é colocado para reagir com água, o que a gente chama de hidrólise. Por isso que essa reação é chamada de, olha lá, reação de aldeído de cetona com composto de Grignard, seguida de hidrólise. Aí você vai formar um álcool primário, o etanol, e o cloreto de hidroximagnésio, ou cloreto básico de magnésio, do jeito que você quiser. Tranquilo? Acabou, reações de adição. Querem perguntar, querem que eu volte a alguma coisa, querem que eu escreva alguma coisa, querem que eu faça algum exercício, alguma coisa que vocês estão precisando?
Ô, Fará, Oi. se no final você puder colocar no grupo o gabarito dos exercícios que você passou, porque não Não, tá lá claro, não eu o coloquei. gabarito. Você acredita que eu coloquei para Camila e esqueci de colocar para vocês? Ah, então tá bom, Eu tranquilo. vou colocar sim. Eu tô devendo vocês aí. Mas não se preocupa, não. Deixa eu só parar a apresentação. Eu tenho uns minutinhos aqui. Eu queria que vocês me ajudassem. Tá indo tudo bem aí, gente? É porque eu eu não vejo ninguém aqui na hora que. Ah lá, a Camila tá falando, gente, eu acho que o Fará não comentou a reação que inverte a regra de Markov. Pelo menos não anotei nada. Vocês querem que eu fale a respeito aqui? A Camila falou aqui no chat, mas eu não vi. Eu não me lembro. Ô, Fará, eu Oi. falei que estava anotado aqui, mas eu não sei se é isso que é, não, que eu só anotei do efeito indutivo. Eu anotei a regra, eu não sei como fala a regra, não. Só que eu só anotei o conceito, mas eu não sei se você passou alguma coisa depois disso, não. Porque depois eu só tenho o efeito indutivo. Aí eu não sei se é isso. Fará, Não, oi. eu tava conversando com a Vicky, Hum. e aí não achou que você deu a regra de Karate-Maio mesmo, não. Ah, é? Ah, então, meu Deus do céu. Você também não falou daquela reação que é em laboratório para ver se é insaturado, sabe? Que usa. Eu acho que é bromo. É A bromo? solução de bromo? Aí tem acho que é CCl4. Não, Isso. É isso. porque eu ia falar lá em oxidação, mas eu falo agora também, não tem problema não. Não, é porque tá no slide, aí eu só. Mas pode deixar para falar em oxidação, então, até bom que fica mais fácil de entender. Ah, esse slide aqui, né? Gente, eu não falei dela. Deixa eu falar do Markovinikov, pode ser? Do Markovinikov, não, do Karate-Mai, pode ser? Pode sim, Fará. Então tá. Ó, desculpa, gente, eu pensei que eu tivesse falado, por Deus que eu pensei, desculpa, mas não tem problema não. Até é bom que a gente volta aqui um pouquinho. A adição de HX nos hidrocarbonetos insaturados sempre ocorre na presença... Oi? Não tá compartilhando. Ah, é? Burro. Esqueci. Acho que agora vai, né? Ó. Compartilhou? Vocês Agora estão vendo? foi. Agora foi. Foi. Beleza. Então, ó, essa regra aqui, deixa eu só tirar essa seta aqui, para ficar mais fácil, eu te mostro no quadro branco. Vivi, eu falo para você daqui a pouco da oxidação. Foi até legal você me falar, obrigado. Eu pensei, sinceramente, que eu pensei que eu tinha falado já. Não fica velho não, tá, gente? Igual eu, tá? Porque aí você começa a esquecer as coisas. Se eu faço essa reação aqui para você, é a reação do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro para gostar dessa reação, cara, é impressionante. Impressionante. Eles colocam assim mesmo na prova, ó. Eles colocam o propeno e pedem para você reagir no propeno com HBr, ácido bromídrico. Só que lá em cima, eles não colocam absolutamente nada de catalisador, sem catalisador. E aqui eles colocam água oxigenada como catalisador. Não pode ser raio ultravioleta, não pode ser níquel palado de platina e calor, tem que ser peróxido. Então eu vou chamar isso aqui de reação A e vou chamar essa reação de reação B. Propeno, HBr, ácido bromídrico, ácido bromídrico. Tudo bem. Catalisador? Não. Então eu sei que essas reações de adição não precisam da catálise, de um modo geral. Algumas sim, a maior parte não. Então eu quebro por heterólise. Enquanto que nessa reação, a presença do peróxido, ele vai fazer... Deixa eu corrigir aqui. Vai fazer a quebra acontecer por homólise. A presença de peróxido é considerado um catalisador especial. Só para lembrar vocês, eu não quero ser mais realista do que o rei, longe de mim, nem sei, nem posso ser, nem devo ser, não sei se sou, nem quero ser. Eu quero só te explicar, eu gosto de explicar. Se ficasse decorando, não precisava de mim, né? Água oxigenada é assim, gente, ó.
Se você fizer a representação melhor, bonitinha, é angular. Não vou nem fazer, não. Só que eu quero te mostrar o seguinte, a água oxigenada, ela tem uma característica de, na hora da reação, ela quebrar aqui, ó. E como entre oxigênios não há diferença de eletronegatividade, cada oxigênio sai com um elétron livre. Aí quando entra em contato com HBr, olha só o HBr, olha. Ó, HBr é assim. Quando você coloca água oxigenada em contato com HBr, tá vendo que esse oxigênio aqui, esse oxigênio só tem um elétron? Ele precisa de outro elétron. Ele pega e se junta a esse hidrogêniozinho aqui, ó. Olha lá. Esse grupo hidroxila, que só tem um elétron, vem e se junta ao bromo com o elétron dele, ó. Olha lá. Formando ácido hipobromoso. É por isso que quebra por homólise. A água oxigenada quebra por homólise essa ligação. Porque cada hidroxila da água oxigenada precisa de um elétron livre. Aí o processo se desfaz, não precisa saber isso, e vai fazer com que essa ligação π seja rompida também por homólise. O que acontece com o reagente vai acontecer com o substrato. Se eu quebrei a ligação do reagente por homólise, a quebra da ligação do substrato será por homólise, formando radicais livres. Olha lá. Aqui não, ó. Aqui eu sei que o efeito indutivo, efeito mais I, ele é um provocador da polarização das ligações da cadeia. Esse grupo CH3, como é um grupo repulsor, ou efeito indutivo repulsivo, ou efeito de repulsão, ele vai empurrar os elétrons fracos da ligação, que são os elétrons π, para o carbono da direita, deixando esse carbono negativo, enquanto que o carbono que cede os elétrons da ligação π fica positivo. Tu vai ver que entre os dois carbonos da insaturação, o mais hidrogenado é o que fica com carga negativa. Aí vem um cara chamado Markov-Nikov, observa isso e fala, de acordo com a lei de Markov-Nikov, o hidrogênio do reagente será adicionado ao carbono do substrato desde que seja o carbono insaturado mais hidrogenado, permitindo que o bromo de carga negativa ataque depois o carbono de carga positiva. Aí você vai formar o quê, gente? Você vai formar um aleto, sim, um aleto que tem o bromo ligado a um carbono secundário. Prova do estado do Rio de Janeiro. Aleto secundário é formado por Markov-Nikov. Quando um cara chamado Karash e um cara chamado Maio foram fazer esta experiência no laboratório, pegaram o propeno, tá? C3H6. E na hora que foram colocar o HBr aqui, colocaram inadvertidamente peróxido junto. E ao analisarem o produto formado, viram que o produto formado era um aleto orgânico. Só que o aleto orgânico não tinha as características, pontos de fusão, pontos de ebulição, solubilidade em água, iguais ao composto anterior. Viram que esta inclusão da água oxigenada de forma inadvertida fez com que houvesse a produção em maior quantidade de um aleto primário, permitindo que se chegasse à conclusão de que, neste caso, pela presença do peróxido, impedindo a diferença de eletronegatividade acontecer, o hidrogênio provavelmente entraria no carbono menos hidrogenado da dupla, assim fazendo com que o bromo entrasse no carbono mais hidrogenado da dupla. Conclusão, a água oxigenada inibiu a diferença de eletronegatividade, fazendo com que as massas dos reagentes fossem
as considerações levadas em primeiro lugar para que pudesse entender por que o bromo entraria sempre no carbono de extremidade. Massa maior, ocupa um espaço menor, e, logicamente, é mais fácil atingir um carbono primário. Essa foi a conclusão de Karachi e de Maia. Então, esta reação não representa uma regra. A reação de Karachi-Maia. Isto não é regra, porque não acontece com todo mundo. Se você troca o HBr pelo HCl, a reação não ocorre. Se você troca o propeno pelo buteno, pelo penteno, não ocorre. Eles dizem que ocorre por questões de prova de vestibular, porque essa reação de Karachi-Maia é única, gente. É propeno reagindo com HBr em presença de peróxido. É a única reação que inverte a regra de Markov-Nikoff. Por que eu falo regra? Regra porque esta reação de Markov-Nikoff acontece com a grande maioria dos alcenos. Dá para entender isso que eu falei? Então, não se preocupe com o mecanismo. Ninguém vai te cobrar mecanismo em prova, mas eles vão te pedir a diferença entre uma reação e outra. A presença do peróxido faz a reação ser por adição por radicais livres. A ausência do peróxido faz a reação ser uma adição eletrofílica. A presença do peróxido faz você formar um aleto orgânico primário. A ausência do peróxido, o produto formado passa a ser um aleto orgânico secundário. Tá? Beleza? Dúvida, gente? Perguntinhas? Posso apagar? Fará, se for um buteno, por exemplo, já não pode, tem que ser propeno, né? Não, o certo, na prática, se você pegar o buteno e tentar reagir, você não vai conseguir fazer nada. Mas no vestibular, eles colocam qualquer alceno. Então, a título de vestibular, qualquer alceno mais HBr em presença de peróxido. Aí sim. Aí vai ser a regra de Karachi-Maia. Mas o certo é Karachi-Maia. O certo era ser só o propeno. Tá? A bibliografia afirma que é só o propeno, mas só aqui. Aí vem, o papel aceita tudo, né? Outras experiências foram feitas, dizem, né? E eu não sei nada disso, mas de qualquer maneira vamos considerar a título de vestibular que seja qualquer alceno e não especificamente apenas o propeno. Tá? Fará, Oi. você falou, quando não for essa situação, vai ser Markov-Nikoff e Aleto primário, adição eletrofílica. Tá bom, obrigada. E o outro vai ser aleto primário, Karachi-Maia e adição por radicais livres. Tá, Vivi? Beleza? Aí todo o processo aí mostrado para vocês e a reação de Karachi-Maia. Não confunda a reação com regra, tá? Regra são milhões de reações que acontecem de forma semelhante. E a reação é única, essa de Karachi-Maia. Beleza? Deixa eu falar essa aqui que a Vitória me lembrou. Ô, gente, se eu passar um pouquinho do tempo, vocês não brigam comigo, não? Posso ir até 19h30? Pode? Algum problema? Sem problema, Sara. Então tá. Deixa eu ver um negócio aqui. É que a Suprema vai voltar às aulas na quarta-feira. Então, estou recebendo as mensagens. Toda hora eu recebo mensagem aqui. É o seguinte. Eu tenho esse composto. Vou colocar como pretinho. Esse composto eteno. Vou reagir com bromo. Eu vou fazer aqui para você a reação. Queria que vocês me ajudassem. E vou botar aqui CCl4. O bromo, se eu escrever assim para você, ó. Flúor, cloro, bromo, iodo.
a 25 graus Celsius e 1 atmosfera, ou seja, em condições ambientes, gás, líquido e sólido. Só para lembrar que o bromo é líquido, que a massa dele, 80. Então, o BR2, 160 unidades de massa atômica. O iodo é sólido porque a massa é maior ainda. Então, se o bromo é líquido, a gente usa o bromo, que tem uma cor meio amarelada, e associando o CCl4, que também é líquido, que tem uma cor também amarelada, dá uma tonalidade, esse reativo dá uma tonalidade de cor alaranjada. Queria muito que vocês vissem isso e entendessem isso comigo. Eu não quero que você decore, eu quero que você entenda. Isso aqui é fundamental. É muito importante. É natural que quando eu estiver falando de oxidação, eu vou voltar a falar nisso, mas é realmente muito importante. Presta atenção. Corzinha colorida aqui para você. Bromo. Quebra o bromo. Heterólise. Olha lá. Quebra a ligação π. Heterólise. Ligação π vai para onde? Para qualquer carbono. Os dois carbonos têm o mesmo número de hidrogênios. Meu bromo. Vai, bromo. Carga positiva, ataque eletrófilo. Vai, bromo. Carga negativa, ataque nucleófilo. Produto. Meu produto. Está aqui. Olha lá. CH2. Sigma. CH2. Bromo. E bromo. Nossa, fala que questão boba. Eu também acho muito boba. 1,2 de cloro etano. Que troço mais boboca, Fará? Não tem coisa mais interessante para ver, não? Olha que legal, gente. Vou parar de cloro? Ó. Daniel, não fica velho, não, tá? Não pode ficar velho, não, tá? Vai ficar novo para sempre. A gente vai ficando velho, vai tocando as bolas, vai pensando que está escrevendo uma coisa e falando outra. Hoje é aniversário da tia Marta, né? Né, Daniel? Ô, Fará, era o Henrique que tinha perguntado. O Henrique, desculpa. Eu pensei que era o Daniel. As vozes foram parecidas aqui, perdão. Hoje é aniversário da tia Marta Baroni. É o seguinte, esse tubo de ensaio tem uma solução de bromo com CCl4. Ou seja, se você me permitir, ela é laranja. Vou colocar coloridinho aqui para você. Vou pegar 2 gotinhas de uma substância de cadeia saturada ou de cadeia insaturada. Sei lá, pô, não sei. Só sei que é incolor. Esse aqui é incolor. Eu vou gotejar aqui. Claro, 2 gotinhas de algo incolor. Em algo amarelo, laranja, vai continuar laranja. Só que tem um detalhe. Depois que eu gotejo, eu agito essa mistura. Na hora que eu agito, o meu tubo de ensaio fica assim, incolor. Que isso, Fará? É mesmo? É. Então, imagina, ó, de novo, tubo de ensaio com uma substância dentro colorida. Essa substância, não, perdão, é uma mistura. Essa mistura chama-se solução de bromo. Solução porque é uma mistura homogênea, é uma fase só. Bromo é apolar, CCl4 é apolar. Beleza. Show. Misturados, dá aquela coloração laranja. Pingo 2 ou 3 ou 4 ou 5 gotinhas de uma substância que eu quero saber se a cadeia dela é saturada ou insaturada. Pinguei. Beleza, ficou laranja. Agitei.
Na hora que eu agitei por 5 segundos, eu vejo que a cor desaparece. Opa, se a cor desapareceu, significa que houve uma reação química. Se a cor desapareceu, opa, significa que houve uma mudança de NOx. Perceba? Olha para mim. Olha para mim. Esse carbono tem NOx -2, que o carbono está ligado a 2 hidrogênios. O carbono ganha um elétron de cada hidrogênio. Depois que a reação ocorreu, esse carbono passa a ser -1. Ele ganha 2 elétrons, um de cada hidrogênio, mas perde um elétron para o bromo. Então, peraí. De -2 para -1, ocorreu um aumento de NOx. Se ocorreu um aumento de NOx, ocorreu, na verdade, uma reação de oxidação. Eu falo, é por isso que houve mudança de cor? Claro que sim, mudou de NOx, mudou de cor. Mas por que mudou de... Por que ficou incolor, por que mudou de cor? Ora, porque na hora que eu agitei o tubo, eu permiti que todo esse processo que eu desenhei aqui para vocês ocorresse. E ao ocorrer o processo, eu formo um novo composto, um haleto orgânico. Sabe qual que é a cor dele? Incolor. Então, a solução de bromo, por oxidação, a gente consegue definir se o composto que eu estou analisando é saturado ou insaturado. Só será possível a mudança de coloração, só será possível a descoloração se o meu composto da minha amostra tiver uma cadeia insaturada, seja ela qual for. Somente os compostos que têm ressonância, que mesmo sendo classificados como compostos de cadeia insaturada, pelo fato de terem a tal da ressonância e pelo fato de serem altamente estáveis devido à ressonância, não conseguem descolorir a solução de bromo. Então, os compostos aromáticos, mesmo apresentando uma cadeia insaturada, em função da presença da ressonância, comportam-se frente à solução de bromo como se fossem compostos de cadeia saturada. Então, eu vou apagar isso tudo aqui e vou soltar o slide que eu fiz para vocês. Olha lá. Eu pego o alceno, chamado eteno, e coloco o bromo em contato com ele. É natural que o NOx desse carbono do alceno, qualquer que seja ele, o NOx -2, pelo fato de ele estar ligado a 2 hidrogênios. A reação ocorre a temperatura ambiente, no escuro e junto com o CCl4. Claro que a quebra do bromo vai ser heterolítica, cada bromo vai ser capaz de ser adicionado a cada carbono da insaturação, e o NOx do carbono pula de -2 para -1, ocorrendo uma oxidação. Para que isso? Esta rápida descoloração da solução de bromo, ela serve para identificar um composto insaturado, ou seja, um composto cuja cadeia é insaturada. Dá para entender, gente? Esse processo é um processo que é usado para definir se o composto tem cadeia saturada ou insaturada. Se na sua prova aparecer isso, ou se na sua prova aparecer isso, apesar de serem reagentes diferentes, isso aqui é chamada solução de bromo, ó. Solução de bromo. Isso aqui não é uma solução não, porque o bromo é apolar, e a água é polar. Por isso que não é chamada de solução. Isso aqui chama-se água de bromo. Por que eles fazem isso, Fará? Porque no laboratório o CCl4 é muito caro. Então, ao invés de usar CCl4, se usa água. Já que o bromo é líquido e a água é líquida também, mesmo que a mistura não seja adequada, dá para você claramente, por diferença de cor, definir através do mesmo processo da solução de bromo, se o composto que eu estou analisando tem cadeia saturada ou insaturada. Também descolorirá somente os compostos de cadeia insaturada. Os compostos de cadeia saturada não farão a descoloração da água de bromo, tá? Então pode aparecer no exercício solução de bromo ou água de bromo. A resposta
é a mesma para os dois reativos. Perfeito? Sara, Oi, você disse que os aromáticos vão comportar como se fossem compostos saturados. compostos saturados. É por causa da ressonância, Vivi. É muito difícil quebrar a ligação pi, né, da ressonância. Então, praticamente não dá mudança de cor nenhuma frente a esses compostos saturados. Ó, compostos aromáticos. Tranquilo? Chega por hoje. Eu queria te agradecer muito a sua atenção, a sua paciência e você ter ficado comigo esse tempo todo aí, né? Extrapolei o tempo um pouquinho. Na segunda-feira, a Camila tá me pedindo uma coisa, agora que eu vi. Não, Fará, eu tava pedindo para você falar da reação que inverte Karash, só que seja Tá. que inverte o Markovnikov. Então eu falei, né? Isso, obrigada. É que Então foi tá. aqui essa mensagem. Não, beleza. Desculpa, agora que eu vi a mensagem. Queria agradecer e segunda-feira a gente tem um encontro, pode ser? Numa boa, todos concordam? Às 18 horas, mesma coisa? Obrigado. Vou mandar o gabarito dos exercícios que eu mandei para vocês e vou mandar depois alguma coisa que eu tiver de interessante aqui para vocês. Tá bom? Beijo, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. E vou mandar a gravação também para vocês, né? Não esquecendo. Beleza, Bye. Fará. Um beijo. Muito Tchau, Henrique. obrigado. Um abraço, querido. E eu Tudo de tenho bom. uma fala aqui do Gabriel, que eu perguntei para ele. Ele falou com o Rafa e que ele vai caçar um exemplo. Tá. E aí ele vai mandar um exemplo pro Gabriel e depois ele vai passar pro mestre, que é você, no caso. Não, mestre não, sou eu não. Bom, querido, obrigado, tá? Beleza. Tchau. Aí Valeu, eu até a também próxima. mando um abraço. Opa, manda um beijo para ele. Beleza, vou passar isso daí para ele. Valeu.